Semana passada, em plena semana de carnaval, ia ter um julgamento importantíssimo no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Só que o julgamento foi adiado e aí chegou o presidente Jair Bolsonaro e já resolveu todo o caso via medida provisória. Para quem não sabe, medida provisória é uma lei que vale por 6 meses e o Congresso tem 6 meses para ou derrubar ou aprovar a lei. Se não fizer nada, então depois de 6 meses a lei passa a não valer mais, ela perde a sua validade. O que aconteceu? Olha só. Hoje, quem tem plano de saúde e tem câncer, tem doenças graves, tem doenças raras, autismo, síndrome de Down, enfim, uma série de doenças, pode fazer tratamento pelo plano de saúde num rol de procedimentos que é definido pela Agência Nacional de Saúde, que é vinculado ao governo. Ok. Só que o que acontece? Esse rol de procedimentos é muito pequeno. E às vezes o médico chega e fala: olha, você tem câncer, para você a melhor coisa é imunoterapia, isso vai te salvar. A imunoterapia não está no rol de procedimentos, então o seu plano de saúde não cobre. O que acontecia até semana passada? Essas pessoas judicializavam, ou seja, entravam na justiça, e a justiça determinava: olha, o rol aqui de procedimentos ANS, ele é exemplificativo, ele dá exemplos de procedimentos, mas se o médico está receitando outra coisa, o plano de saúde é obrigado a cobrir. Ok. O que o julgamento ia determinar? Se esse rol de procedimentos, ou seja, essa lista de procedimentos dos planos de saúde, seria exemplificativa, ou seja, seria apenas exemplos, ou se ela seria taxativa, ou seja, o que não tiver aqui o plano de saúde não cobre mais. Esse julgamento ia impactar a vida de 50 milhões de brasileiros, ou positivamente ou negativamente. O julgamento foi adiado, apenas 2 ministros tinham votado, e aí o Jair Bolsonaro falou: não, peraí, pra que julgamento? Vou lá e eu ferrar o povo eu mesmo. Bolsonaro assinou uma medida provisória que diz, agora, com palavrinhas bem bonitas, que o rol de medicamentos é taxativo, ou seja, o que não tiver ali naquela lista não será coberto pelos planos de saúde. Aí você fala: mas Thiago, quem faz essa lista? Aí eu te digo, quem faz a lista é o Conitec. Sabe o que é Conitec? Conitec é aquela agência vinculada ao Ministério da Saúde que inclusive colocou a cloroquina na lista de medicamentos para Covid. Essa é a Conitec que agora vai determinar qual tratamento o plano de saúde pode ou não pode oferecer para as pessoas. Aí você fala: Thiago, mas eu não tenho plano de saúde, isso é um crime só contra quem tem plano de saúde? Não, imagina o tamanho da propina que deve ter rolado para o Bolsonaro e para o pessoal do governo Bolsonaro para fazer um crime desse tamanho e deixar 50 milhões de brasileiros, assim, de mãos abanando, 50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde os que venham a ter plano de saúde no futuro, com uma possibilidade muito grande de ficar sem tratamento caso tenham doenças. É isso que está acontecendo. Muita gente vai morrer de câncer, muita gente que tem doenças raras vai começar a morrer, vai começar a ter problemas por conta de uma assinatura de um criminoso chamado Bolsonaro. Eu vou explicar tudo isso aqui, você vai ver o tamanho do crime que o Bolsonaro cometeu essa semana. Todo mundo falando de guerra, de Ucrânia, carnaval, não sei o que, e o Bolsonaro lá na calada da noite assinando lá e cometendo um crime assim. Eu imagino o tamanho da propina, porque ninguém, eu falo, mesmo uma pessoa assim, asquerosa como o Bolsonaro, cometeria um crime desse tamanho se não ganhasse alguma coisa em troca, porque a pessoa teria que ser muito, mas assim, é um sadismo num nível assim, e é um crime que vai dar bilhões e bilhões e bilhões para planos de saúde. Mas antes de eu explicar isso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil. Olha, aqui a gente mostra os crimes do governo e faz oposição sem medo. Aqui a gente dá a cara a tapa todos os dias. Tem muita gente que fica às vezes com medo de falar uma palavra, falar uma coisinha ou outra contra o Bolsonaro, mas aqui no Plantão Brasil não. Aqui a gente vai pra cima desses malditos. E eu sei que o governo Bolsonaro tá colocando gente atrás de mim, mas eu não tenho medo. A gente continua indo pra cima deles. No final do vídeo eu vou mostrar nosso carro de som lá em Minas Gerais, denunciando os crimes desses bandidos do governo Bolsonaro e falando que toda a desgraça que está acontecendo no Brasil é culpa do Bolsonaro. Eu vou mostrar, a gente está mostrando isso em várias cidades do Brasil para as pessoas nas ruas escutarem e ficarem sabendo da verdade, né? Então peço aqui a sua inscrição. Agora, vamos falar sobre o que aconteceu. Olha só como é que as coisas funcionavam e como é que vão funcionar agora de acordo com o governo Bolsonaro. Antigamente, quando você tinha... Antigamente, até semana passada, tá? Quando você tinha um plano de saúde, aí você contraiu uma doença qualquer. Aí o que acontece? A ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela, junto com a Conitec fazia a lista, a ANS é quem regulamentava isso.
tinha uma lista de procedimentos, chama rol de procedimentos. Eles fazem um nome difícil, que é exatamente para as pessoas não entenderem. E aí, se você não entende, você acaba não se interessando por isso. Aí eles podem ferrar com você sem você nem saber que está sendo ferrado. É por isso que eles usam nomes difíceis. Mas enfim, é uma lista de procedimentos que os planos de saúde são obrigados a fazer. Então tem lá, ó, você tem câncer, tá ali, ó, tratamento oral para câncer, tá ali na lista. O plano de saúde é obrigado a te fornecer alguns tipos de tratamento, alguns tipos de exame, alguns tipos de uma coisa, outra está aqui no rol de procedimentos. Não é apenas o rol de procedimentos tem esse nome, mas também são medicamentos e procedimentos. Procedimento por quê? Porque às vezes você tem alguma doença e não é só o medicamento que te salva. Às vezes é fisioterapia, é algum tipo de exame que você precisa para detectar alguma coisa, tudo mais. Aí o que acontecia? Acontecia o seguinte, às vezes o seu médico chega e diz pra você, olha, você precisa de tal medicamento e eu preciso que você faça exame tal, tal e tal para detectar se você tem alguma coisa sobre a sua doença. Aí você chega lá no plano de saúde, leva lá e o pessoa do plano de saúde fala, não. Não, por quê? Porque isso não tá no rol de procedimentos, a gente não cobre isso. Eles não falam assim, a gente não cobre isso. Eles falam, caramba, peraí. Vai com o advogado, entra na justiça, aí na justiça com liminar, geralmente 90% das vezes chega o juiz e fala, ó, tem que cobrir sim. A saúde em primeiro lugar, depois o plano de saúde que se vire para pagar, mas a saúde das pessoas, a vida em primeiro lugar. Ok, judicializando, a pessoa ganhava na justiça e conseguia. Por exemplo, pessoas que precisam de exames que são mais caros e tudo mais, a pessoa conseguia. Ok, aí chegou no STJ, que ia julgar na semana passada, se essa lista de procedimentos, esse rol de procedimentos, era taxativo ou exemplificativo. Até as palavras que eles usam me dão ânsia, assim, ranço. Taxativo é o seguinte, ó, tá taxado, é isso, ponto final, acabou. O que não tiver aqui não tem que ser coberto por plano de saúde. Não adianta entrar na justiça, não adianta espernear, contratou esse plano porque quis. É mais ou menos isso. Exemplificativo é o oposto, é assim, olha, o que está aqui procedimento, isso aqui é obrigatório, mas são exemplos. Ó, a gente diz que quando a pessoa tem câncer, o plano de saúde na lista ali está dizendo que tem que fornecer os medicamentos orais, medicamento tal, tal e tal. Mas se a pessoa precisar de outro tratamento, o exemplo é o medicamento, mas pode também, o plano de saúde tem que cobrir qualquer outro tratamento, você tem que cobrir a doença e não o remédio. Afinal, o plano de saúde está lá para proteger a vida da pessoa e não para ficar distribuindo remédio A, B ou C. Tá. Aí esse julgamento ia para o STJ na semana passada. Para você ter ideia, o ministro Luiz Salomão é aquele que era corregedor do Tribunal Superior Eleitoral e que deu o voto mais estranho que eu vi na história do TSE, que é assim, olha, o Bolsonaro cometeu crimes eleitorais, mas fica um aviso, hein? Na próxima será punido. Dessa vez passa. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Esse é o Luiz Salomão. Luiz Salomão é um cara neoliberal, tá? Luiz Salomão assim, ó, com todo mundo que é bilionário. Luiz Salomão, pro povo, não tá muito aí ligando. Luiz Salomão deu um voto em que ele disse que se essa lista de procedimentos for exemplificativa, ou seja, se os planos de saúde forem obrigados a cobrir coisas que não estão nessa lista, a segurança financeira dos planos de saúde ficará em xeque. E aí os planos de saúde terão problemas no Brasil e talvez isso venha a aumentar o preço das mensalidades dos planos de saúde. Só tem uma coisa que o Luiz Salomão esqueceu de colocar no voto dele, viu, Luiz Salomão? Os planos de saúde em 2020 lucraram 17 bilhões de reais. Eu vou repetir para você que está assistindo. 17 bilhões de reais lucraram os planos de saúde no Brasil em 2020. Em 2021, com a pandemia, os planos de saúde aumentaram suas mensalidades no triplo da inflação. Então, se a inflação foi altíssima no Brasil, os planos de saúde aproveitaram e desceram a lenha na população e aumentaram no triplo da inflação a mensalidade. Quer dizer, o lucro de 17 bilhões, imagina que em 2021 aumentou muito mais o lucro deles. Mas o senhor Luiz Salomão não está preocupado com a vida das pessoas, está preocupado o quê? Pô, estão lucrando 17 bilhões, se eles lucrarem 16 bilhões, pô, 1 bilhão a menos, é muita coisa, tadinho dos planos de saúde. Ô, tá tirando aqui dinheiro desses bilionários? Deixa eles lucrarem mais, gente. É isso que o Luiz Salomão quer. Aí, e algumas outras pessoas. Só que o Luiz Salomão é um voto de vários. O julgamento, um ministro pediu vistas, o julgamento foi adiado. Diante disso, o Bolsonaro, às vezes algum ministro pede vistas, para quê? Para o julgamento ser adiado, e aí esse cara senta em cima do processo e as coisas ficam como estão.
Que seria bom, se sentar em cima do processo e adiar o julgamento por 10 anos, ótimo, por 10 anos não teremos problemas. Então chegou o senhor Jair Bolsonaro. O Bolsonaro falou, peraí, o plano de saúde escalaram, não deu certo no STJ, vamos aí via Bolsonaro. Bolsonaro entrou e assinou uma medida provisória dizendo assim, mas o Bolsonaro não usa as palavras corretas, ele usa, quem escreveu a medida provisória, parece até que foi alguém do plano de saúde, algum advogado de planos de saúde que escreveu. Eles usam uma palavra bem bonitinha, eles usam uma retórica bem bonitinha, inclusive um bolsominion qualquer que veja esse vídeo vai dizer, não, mas a medida provisória do Bolsonaro não diz que a lista dos procedimentos tem que ser taxativa, que é só aquilo. Não mesmo. Sabe o que diz a medida provisória do Bolsonaro? Os planos de saúde ficam obrigados a fornecer os medicamentos que estejam ali na lista de procedimentos, no hall de procedimentos do CONITEC e da ANS. Eles são obrigados a fornecer com urgência esses medicamentos. E os outros? E os que não estão na lista? Não, esses não. É isso. É exatamente isso que diz a medida provisória do Bolsonaro. Quer dizer, abre assim um precedente gigantesco para que os planos de saúde não cubram mais. Então, a partir de amanhã depois, você tem alguma doença, você tem plano de saúde, o plano de saúde chega e fala, não está aqui na lista da CONITEC. Aí você fala, mas Thiago, quem faz a lista é a CONITEC. Será que é um órgão sério? CONITEC é aquele órgão que em 2020, mesmo diante de todas as provas em contrário, adicionou cloroquina, ivermectina, azitromicina e outros medicamentos na lista de medicamentos que poderiam ser fornecidos para Covid. E aí você via uma caixinha bonita da Unimed, até assim como se fosse um presente, dizendo assim, kit Covid, aí os planos de saúde distribuíam kit Covid. Vamos lembrar, planos de saúde, a gente ficou sabendo na CPI da Covid, como o Prevent Senior, esses aí que estão lucrando bilhões. Esses aí que tem muita ligação com o governo Bolsonaro. Lembra das reuniões da cúpula da Prevent Senior com o Arthur Weintraub, que na época fazia parte do governo Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, com esses médicos bolsonaristas, lembra disso? Então esse pessoal aí é que manda no CONITEC. Então agora eles, os planos de saúde, mandam no CONITEC, porque eles mandam no governo Bolsonaro, eles vão fazer a lista do que eles pagam, do que eles não pagam pra você. Então você fica pagando igual um tonto pelos planos de saúde no Brasil, tô pagando lá a mensalidade, achando que quando você ficar doente, eles vão cuidar de você. E não vão. Inclusive a gente aprendeu na CPI da Covid como fazer na Prevent Senior, né? Se o paciente uma UTI custa 3, 4 mil reais por dia, o paciente pagava mensalidade de 2 mil reais. Aí eles falavam, peraí, esse cara fica 10 dias aqui na UTI, ele vai ter que ficar pagando anos e anos de mensalidade para valer a pena. Não. Ficou mais 7 dias na UTI, já põe no paliativo. Paliativo, muitos médicos até ficaram bravos quando eu falei, porque eu uso a palavra correta, paliativo é deixar morrer. Paliativo é você... Quando uma pessoa está realmente terminal, se põe no paliativo, é para a pessoa morrer ali com dignidade sem sofrer. Quando um paciente não é terminal e você põe no paliativo, você corta a alimentação, você corta os remédios, você começa a dar apenas anti-inflamatório, que é para a pessoa não ter muito líquido saindo do corpo e não morrer engasgada. Mas você corta absolutamente tudo da pessoa que está em coma no paliativo, quer dizer, deixa morrer. Nenhuma pessoa vai para o paliativo e volta viva. Nenhuma. Então é deixar morrer. Se você tem um tipo de procedimento em que 100% dos pacientes morrem, é porque é deixar morrer. Aí, o paliativo é isso que a Prevent Senior fazia com quem ficava mais de 7 dias na UTI. Mesmo sendo que o paciente talvez tivesse boas chances de recuperação da Covid. Não, deixa morrer. Aí o cara mata aí que tá dando prejuízo a esse cara. Vem outro. É isso. E aí eles subnotificavam o número de mortes. A minha tia mesmo, deixaram ela morrer. A minha tia foi assassinada no hospital. E na certidão de óbito dela tá ali, parada cardíaca. Ela não entrou no hospital com parada cardíaca, ela entrou com Covid. Ela foi entubada por Covid. Deram cloroquina nebulizada para ela por conta de Covid. E aí, na certidão de óbito não tá Covid. Ela é uma das centenas de milhares de brasileiros. Esse pessoal agora vai ter a lista dos medicamentos e dos procedimentos que eles vão cobrir ou não. Eles é quem decide. É isso que aconteceu via governo Bolsonaro. Agora imagina o tamanho da propina. Imagina o tamanho da propina de quem estava lucrando 17 bilhões e meio por ano, isso durante a pandemia, com muita internação, com tudo mais. Aí a pandemia não acabou, mas amenizou muito. Eles aumentaram muito o preço, o triplo da inflação, aumentaram o preço dos planos de saúde, e agora, isso de maneira que eles tinham que cobrir tudo. E agora não vão precisar cobrir tudo, quer dizer, o lucro deles vai aumentar em bilhões e bilhões de reais. Então imagina, se eles derem para o Bolsonaro aí 10% de propina, a gente está falando de alguns bilhões de reais. Isso por ano, hein? Por ano.
Só para que você tenha ideia do tamanho do crime que foi cometido por Bolsonaro nessa semana. Aí você liga lá na Globo News, eles falam, porque a Rússia invadiu a Ucrânia, olha só essa ucraniana aqui que morreu, olha só que pessoa tadinha dela, é isso. Aí você procura uma palavra sobre isso. Não tem. Sabe por quê? Porque você liga a Globo à noite e tá lá propaganda de plano de saúde A, propaganda de plano de saúde B, propaganda de remédio. Você já viu como tem propaganda de remédio na TV? As farmacêuticas são ligadas aos planos de saúde. Então, às vezes não precisa ter propaganda do plano de saúde A ou B, mas tem de trocentos remédios de farmacêuticas que fazem parte do mesmo conglomerado dos planos de saúde. É isso que está acontecendo exatamente agora. E você não vai ver isso na grande mídia, só aqui no Plantão Brasil. Por isso eu peço que você se inscreva no canal, que você curta os vídeos, que você assista o vídeo até o final. É muito importante assistir os vídeos até o final também, porque a gente precisa continuar indo para cima desses malditos. Se depender se depender do Bolsonaro, a gente morre sem direito a nada, é isso. Só uma coisa, eu já morei na Polônia, eu já morei na Espanha, eu já morei no México e eu já morei na República Dominicana. Em todos esses lugares eu tive plano de saúde e é 100 vezes melhor que no Brasil e muito mais barato. Eu pagava 500 euros na Espanha, 500 euros anuais, 500 euros por ano de plano de saúde e cobria tudo, todos os exames que você imaginar, tudo, cirurgia, tudo que você imaginar. Não tinha nada que eu pedi pro plano de saúde que algum dia eles falaram não, ou vamos ver. Não, tudo. Minha esposa fez cirurgia, fez tudo que você imaginar. 500 euros anuais. Vai no Brasil tentar pagar 500 euros anuais, é o quê? O dinheiro de hoje dá 3 mil reais por ano. Vai achar um plano de saúde que te cobra alguma coisa por esse preço. Mas não tem nenhum. Vou mostrar aqui o carro de som denunciando o Bolsonaro, lá em Minas Gerais. No YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro tá sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não. Aqui um trecho lá em Bom Despacho, Minas Gerais. A gente também rodou em Lavras, Minas Gerais. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo, botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa Pix, PicPay. Também deixa as minhas outras redes sociais. Peço que se inscreva lá.